Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nessa segunda-feira, dia 24 de agosto, alguns destaques aí de um final de semana recheado de Fórmula 1, culminando na polêmica. Será que o Brasil ficará sem Fórmula 1 na TV aberta, né? Então na Rede Globo em 2021? Mas vamos lá, começando então no sábado, né? No sábado tivemos aí a primeira corrida da Stock Car Interlagos deste ano, foi a terceira corrida da temporada, vencida então por Nelsinho Piquet. Pois é, foi a primeira vitória do Piquet na categoria, uma corrida brilhante, né? Ele largou ali na segunda posição, disputou roda a roda com o César Ramos, foi uma disputa assim, impressionante dos dois pilotos, o respeito entre os dois, ficou evidente, até o Nelsinho depois elogiou o Cezinha aí pela atitude dele na pista. Então foi uma corridaça da Stock Car no sábado. E no domingo, então, Ricardo Zonta, né, venceu a corrida do milhão, foi a segunda vitória do Zonta na corrida do milhão. Esse ano, então, o milhão, corrida do milhão solidário, né, o Zonta não ficou com o milhão, na verdade ele ficou com o anel, mas o milhão foi usado por uma boa causa aí, então, doado para instituições que ajudam no combate à pandemia da Covid-19. No domingo também, então, Takuma Sato venceu a lendária, né, 500 milhas de Indianápolis, a Indy 500, foi a segunda vitória do japonês, né, uma brilhante, aí ele já mostrou ser um exímio vencedor, então, da Indy 500, ele venceu em 2017 e agora venceu de novo neste final de semana. Mas então vamos ao tema desse vídeo: pode o Brasil ficar sem Fórmula 1 na TV aberta em 2021? Pois é, esse rumor aí de que o Brasil pode ficar, que a Globo não teria assinado ainda com a Fórmula 1 e que pode não assinar, vem crescendo nos últimos tempos, né? O contrato da Rede Globo com a Fórmula 1 para transmissão das corridas acaba neste ano e há um certo entrave ali entre a Liberty Media, né, que é detentora dos direitos agora, e a Rede Globo, né? Os valores que eram anteriormente, né? Isso, claro, são rumores, né? Não se sabe exatamente os valores, isso é mantido em sigilo aí pelas partes, mas parece então que a Fórmula 1 queria 22 milhões de dólares, né? E a Rede Globo estaria oferecendo 20 milhões, né? Então, vamos começar dizendo que é um rumor, mas nem tão grande assim, porque parece que a diferença é pequena, né? 2 milhões, claro, é muito dinheiro, mas tratando assim desses enormes contratos aí, é uma coisa que pode ser negociada sim, né? Mas então, a chance do Brasil ficar sem Fórmula 1 em 2021 na TV aberta, né? Claro, sempre há uma chance, a gente vive em uma situação durante a pandemia, né? Então e isso altera aí os valores, o poder aquisitivo de todo mundo, né? Mas é bem provável que a Liberty também saiba disso e isso será, claro, considerado na hora de fechar novos contratos, né? Então me parece que só se a Liberty realmente não quisesse essa continuidade, ou então a Globo realmente pagasse um valor muito inferior, né, não conseguindo fechar as cotas de patrocínio, que é o que, na verdade, o que banca então a Fórmula 1, a Rede Globo divide isso em cotas, e essas cotas, inclusive, são sempre compradas, né, um sucesso, é um dos produtos chefes da casa, né. Então, até antes da pandemia, isso estava caminhando muito bem. Pode ser que pós-pandemia, então a Globo esteja enfrentando alguma dificuldade para arrumar esses patrocinadores aí e no fim fechar essas cotas para poder adquirir então novamente, renovar o seu contrato de transmissão com a Liberty Media agora? Sim, pode estar acontecendo, mas com certeza a Liberty Media também, como eu disse, vai levar isso em consideração, né? E aí trata de uma coisa meio que simples, né? Houve rumores aí, na verdade o Flávio Rico, o colunista Flávio Rico, escreveu aí que então a Band estaria entrando nessa negociação, mas agora ele divulgou uma coluna dele lá no R7 nesse final de semana, já dizendo que não há interesse de nenhuma outra emissora, então ficaria mesmo a cargo da Globo fechar esse contrato e seguir
nessas transmissões aí, né? Lembrando então que em 1980, né, a história da Globo com a Fórmula 1 começou muito antes, mas em 1980 a Band transmitiu uma temporada completa, inclusive com o Galvão Bueno, né, o grande, lendário Galvão Bueno. Em 1981, então, a Fórmula 1 foi para a Globo e lá ficou, né? Tirando algumas corridas pontuais que a Globo deixou de transmitir por motivos próprios dela, às vezes com o Campeonato Brasileiro, geralmente com as rodadas do futebol brasileiro, mas então é um produto da casa que está há muito tempo lá na casa e, como eu disse, aqui é um dos carros-chefes também da casa, então certamente a Globo tem um interesse muito grande em fechar esse contrato e manter o produto, né, dentro da empresa, né? Aí resta saber, a gente sabe também que a Liberty Media vem, né, nos últimos anos aí, lançou então o F1 TV, né? Então em alguns lugares tem o F1 TV Pro, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E lá então transmite todas as corridas, ao vivo, você tem acesso ali na plataforma e tal, você tem acesso a todas as onboards, também real time de todos os pilotos, aos rádios, então é uma maneira, digamos que revolucionária de tratar o esporte e com certeza é um produto que a Liberty quer trabalhar, né? Mas talvez, penso eu, que agora seja um pouco cedo até para eles colocarem isso aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem aí os países então que assinam aí esse contrato de transmissão com a Liberty, então a Liberty não vende o aplicativo total, né, que é o caso de nós aqui brasileiros, a gente não tem acesso a um aplicativo que é vendido, por exemplo, nos Estados Unidos, né, lá nos Estados Unidos, então o aplicativo custa $80 por ano, aqui pra gente daria quase aí R$400, né, por ano para você usar, então também é um produto deles. Vamos fazer uma conta, eu fiz uma conta rápida aqui antes de gravar aqui para vocês, inclusive a gente falou sobre esse tema, tá? Já deixo aqui o convite no F1 Mania em ponto dessa segunda-feira, o Carlos Garcia, né, com o Carlos Garcia e comigo aí, então eu e o Garcia aí conversamos sobre isso, então se você também tiver interesse mais nesse tema, entra lá no Spotify, acessa lá o último episódio aí, é o 39º episódio do F1 Mania em ponto, desse dia 24, então, né, tem mais sobre esse assunto lá, mas então traçando uns números aí, esses 20 milhões de dólares, desculpa, daria mais ou menos em torno de, a gente precisaria aqui no Brasil vai de 50 mil, 55 mil, por aí assinantes, para dar esse valor então para a empresa. Aparentemente parece um número pequeno, né, olha, 55 mil pessoas assinando, mas não é só isso, né? A gente sabe da exposição que a Globo tem e isso é benéfico para todos no esporte, para os patrocinadores, né? A Rede Globo é que chega ao maior número de residências no Brasil inteiro, então certamente se a gente perdesse a Fórmula 1, se a gente perder a Fórmula 1 da Globo, né, teremos um prejuízo, sim. Resta saber o quanto isso vai afetar o esporte como um todo aqui no Brasil, os veículos de comunicação, enfim, a reação dos fãs a isso, né? Mas então o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre será que a gente pode perder aí o GP, né? E qual impacto isso traria realmente pra gente que gosta de Fórmula 1, pra gente assim, os grandes fãs, a gente assinaria o aplicativo e continuaria curtindo numa boa, mas isso tem problemas maiores, principalmente se tratando da Rede Globo e do número, né, de residências que ela atinge, então isso com certeza afetaria muito os patrocinadores e poderia sim afetar a popularidade aqui no esporte, talvez ficasse ainda mais difícil da gente ver um brasileiro lá, a gente está em entrave aí entre a negociação a gente sabe que esse ano então seria o último ano de Interlagos, para 2021 não tem contrato renovado, a gente não tem GP do Brasil confirmado aqui no ano que vem, nem no Rio de Janeiro, né, que surgiu aí o Autódromo de Deodoro como uma possibilidade, também não temos isso em Interlagos, então é mais um problema aí para a gente pensar, né, e vamos aguardar as cenas, com certeza, dos próximos capítulos. Peço a você aí, deixe o seu comentário aqui, o que você achou do vídeo, o que você acha sobre o assunto, também se você gostou do vídeo, clique no joinha aí, ajuda bastante a gente, faz com que o conteúdo chegue a outros fãs de automobilismo, né, assim como você, o YouTube então considera o conteúdo mais relevante e apresenta ele para o maior número de pessoas. E se você também não é inscrito no canal, aproveita aí,
clica no inscrever aqui abaixo também e ative os sininhos, não se esqueça aí de ativar os sininhos, não, o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo da F1 Mania for ao ar. Por hoje é isso, a gente se vê amanhã, um grande abraço e até já!